A quebra das estruturas, o revolucionário Aquário. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Aquário, entender a natureza desse signo, né? Então, quando a gente fala de Aquário, não estamos falando apenas do signo solar, nós estamos falando a tendência que os planetas, ou os desafios que os planetas vão assumir ao transitar por meio desse signo. Então, o que esse signo representa? Esse signo, ele representa a busca de novas estruturas, a ruptura de acomodações. Então, hoje, a astrologia moderna atribui a Aquário a regência de Urano. Porém, se a gente for olhar na história, a gente vai ver que isso não é bem o que acontece na tradição, né? Aquário, ele é, na verdade, na regência clássica, um planeta, ele é um signo saturnino. Então, ele é regido por Saturno. Então, ele tem tudo a ver com essa questão do tempo e do espaço, uma vez que Saturno rege o tempo e o espaço. Então, na verdade, Aquário ele tem algumas características interessantes, né? Saturno, ele é aquele planeta que ele começa a reger um signo, né? Capricórnio, e ele nasce, e logo em seguida ele entra na ordem natural do trânsito dos planetas, né? Ele vai entrar no signo de Aquário. Então, para a gente entender um pouco do significado do signo de Aquário, é necessário entender um tempo antes dele, né? Uma vez que cada signo é uma compensação do signo que veio antes dele. Então, se em Capricórnio tem a questão da construção das estruturas, Aquário ele vem e ele questiona essas estruturas. Seria como se depois a gente de ter se feito toda uma ordem, no próximo movimento vem um questionamento sobre a ordem, né? Então, para que isso serve? Até que ponto isso presta? Até que ponto isso pode ser mudado, melhorado? Então, Aquário ele representa esse movimento. Então, ele é um olhar distanciado para o futuro. Então, se em Capricórnio o olhar é voltado para os fundamentos e para as responsabilidades de como as coisas podem e devem ser construídas, quando chega em Aquário, o que vai acontecer? Vai ter um olhar distanciado e pensa assim, será que isso aqui está bom para aquilo que tem que vir, né? Isso aqui já está ultrapassado, será que a gente pode ir além? Então, Aquário ele representa basicamente a ruptura, né? Quando a estrutura começa a desabar, né? Então é um desabar, não no sentido destrutivo, mas na tentativa de buscar o novo e o melhor. E isso quando o Aquário está vivendo o seu aspecto luminoso, porque se ele for para o aspecto sombrio, então simplesmente um ruir, uma destruição sem um propósito muito bem direcionado, mas bem vivenciado. É isso que Aquário representa, né? É uma busca de uma estrutura nova, uma estrutura mais adequada. É um signo de ar, então ele é um signo que tem a ver com comunicação. Então, nesse sentido, ele tem muita coisa a ver com os seus outros companheiros de elemento, que no caso seria Gêmeos, né? Quando os Gêmeos procuram os primeiros contatos, os primeiros aprendizados nas imediações. Então, é um signo que tem tudo a ver com a questão com a comunicação de um modo geral, mas mais específico a comunicação local, típica de quando a gente faz um comércio próximo, né? Então, Gêmeos tem muito a ver com o clima de uma feira, né? Aí você tem Libra, né, que já é uma oitava maior dos signos de ar, aonde você vai ter o acordo dentro do julgamento, o acordo dentro de um contrato mais formal, legal, muito mais legal no sentido de lei, né, aonde estão sendo detalhados os interesses, as responsabilidades e os deveres das partes que estão ali dentro. Então, Aquário tem, Libra tem tudo a ver com o clima de um tribunal, né, de um cartório, coisas do gênero, onde você está firmando um contrato, julgando alguma coisa, tentando medir o que convém e o que não convém dentro das partes. Então, é uma comunicação feita nesses termos, é uma comunicação de um outro nível. Aquário já é aquele outro tipo de comunicação, é a comunicação feita pelas associações, pelos sindicatos, pelos clubes, né? Enfim, quando se junta um grupo de pessoas com interesse comum e manifesta a sua identidade, porque a gente vai ver daqui a pouco que Aquário tem tudo a ver com a questão identitária, com a questão da identidade. Então, Aquário representa, vamos dizer assim, a negociação para o interesse coletivo,
né? Que todo aquele interesse que foi firmado em Gêmeos, estendido em Libra, chega ao seu extremo em Aquário, aonde é o interesse do grupo. Então, por isso, Aquário ele é revolucionário, porque ele representa essa comunicação entre uma multidão com a outra multidão, né? Um acordo entre um grande grupo com outro grande grupo, ou contra vários grandes grupos. Então, ele é o signo da revolução, porque é isso que acontece nas revoluções sociais. São grupos se degladiando, né? São grupos disputando espaço. Grupo tentando impor seus interesses e firmar suas responsabilidades e seus direitos. Então, Aquário tem tudo a ver com isso, e é nesse sentido que Aquário é um signo revolucionário, porque ele representa esse diálogo entre pessoas que juntam num grupo para dialogar com outros grupos. Então, é alguma coisa muito mais extensa. Aquário ele tem a ver muito com o símbolo de Ganimedes na mitologia grega, né? Que é Ganimedes? Ganimedes era um rapaz que era um rapaz muito bonito e que por isso ele chamou a atenção de Júpiter, né? De Zeus. E então Zeus ele se transforma em uma águia para sequestrar Ganimedes, seduzir e sequestrar Ganimedes. Então Ganimedes é levado para o Monte Olimpo e lá ele destrona a deusa da juventude, a Hebe, né? A deusa da juventude, porque a deusa da juventude Hebe era quem distribuía o néctar dos deuses nos banquetes que os deuses faziam. A partir daquele momento, quem é que vai distribuir, carregar o jarro contendo o néctar dos deuses, né? Que é o que era a fonte, que é a fonte de juventude dos deuses, passa a ser Ganimedes. Então, que isso passou a ser representado como sendo o aguadeiro, aquele que serve a água. Então, o Aquário tem a ver com essa questão do serviço à humanidade. Só lembrando que Virgem, ele é o signo que representa o serviço, mas é o serviço subalterno. Já Aquário, ele representa o serviço para a humanidade no sentido intelectual, no sentido de, vamos dizer assim, filantrópico, né, de fazer algo de bom para a humanidade, nesses termos. Então, vamos dizer assim, Virgem representa aquele trabalho humilde do dia a dia que se faz para a humanidade. Já o Aquário representa aquele serviço para a humanidade que é feito em uma outra esfera, né, na questão do altruísmo e na questão do, vamos dizer assim, da disposição intelectual para fazer a humanidade evoluir, né? É nesse sentido que seria essa simbologia do Aquário, que é do aguadeiro, aquele que carrega a água para servir a humanidade, né? Então a água como sendo o símbolo maior da vida, que é, lá na mitologia grega, o néctar que Ganimedes distribuía aos deuses. Então, esse seria o significado do Aquário, né? Um outro detalhe, vamos dizer assim, que é essa coisa do incomum, né? A gente sabe que, no caso, as relações homoafetivas na Grécia Antiga não era algo tão, vamos dizer assim, tinha um outro contexto cultural. Não vamos dizer que não tinha preconceito, né? Tinha um outro contexto cultural, mas vamos dizer assim, não era a maioria das relações afetivas, né? Então, quando Zeus tem uma relação afetiva com Ganimedes que chega a nível sexual, ele está mostrando uma coisa meio que incomum. Então, o Aquário também tem aquela coisa de romper com o padrão, né? Que não deixa de ser mesmo em plena Grécia, não deixava de ser uma ruptura de padrão. A gente vê Zeus se apaixonar por um rapaz, no caso Ganimedes. Então, essa ruptura, né? Essa coisa do incomum, tem muito, do inesperado do incomum, tem muito a ver com Aquário. Bom, com isso não estou querendo dizer que Aquário é o signo que representa a homossexualidade. Não estou dizendo que, no caso, a homossexualidade foi usado no símbolo de Ganimedes para representar Aquário, porque significa o incomum, ou inesperado, aquilo que destoa do que a maioria está pensando, está agindo, está fazendo. Então, Aquário é isso, né? E isso acontece porque Aquário ele é o oposto de Leão. O Leão é a imposição do ego, da vontade, da manifestação do ser. Então, Leão ele vem e diz, eu sou eu, aqui estou eu, me vejam. Aquário ele vai dizer o seguinte, eu sou uma parte do grupo, mas eu sou eu. É diferente da forma de colocação de Leão, né? Leão ele se manifesta assim, querendo impor a figura dele, olha, presta atenção em mim aqui. Por isso que Leão tem tudo a ver com a figura do artista.
Já aquário, ele se manifesta assim, aqui estou eu, mas eu sou diferente de tudo. Eu faço parte do todo, mas eu sou diferente do todo. Então aquário é o revolucionário, é diferente, né? São duas imposições do ego diferentes. Leão e aquário são a face da mesma moeda. Leão é o oposto de aquário. Leão, ele tem uma manifestação do ego, vamos dizer assim, mais egocêntrica, enquanto o aquário vai ser uma manifestação do ego mais rebelde, mais, vamos dizer assim, revolucionária, né? Rebelde e revolucionária. Então o leão é o artista e o aquário é o revolucionário, ele tenta impor, ó, aqui está o grupo eu estou junto com o grupo, mas eu sou diferente de todo mundo, é isso que eu penso, é isso que eu quero para a minha vida. Então ele chega a impor no ego assim, enquanto o leão chega a impor no ego e fala assim, olha como eu sou maravilhoso, aqui estou, me admirem. Então, duas imposições bem diferentes, né? Duas formas de se colocar bem diferente. Então, a gente vai perceber que aquário, então, tem essa figura, né? Então, de regência saturnina, então quem rege ele é Saturno. Tem tudo a ver com astrologia, aquário, porque a astrologia ela é o conhecimento milenar que lida com tempo e espaço. Tudo que a gente faz em astrologia, a gente olha para tempo e espaço antes de falar alguma coisa. E Saturno, ele é o planeta que rege o tempo e o espaço, e isso se manifesta, já havia se manifestado em Capricórnio, na hora de criar estruturas, né? Então o Capricórnio tem muito a ver com as estruturas sociais, as hierarquias e com as estruturas em termos de arquitetura, enquanto que a Aquário vai ter a ver com a questão do tempo e espaço, como? Em termos de fazer com que essas hierarquias e essas estruturas se rompam, se reorganizem em novas estruturas mais avançadas para um novo tempo. Então, Aquário ele é essa manifestação revolucionária diante do tempo e do espaço. O questionamento, isso aqui está adequado para o seu tempo? A gente pode procurar já estruturar para uns tempos futuros algo de novo. Então, é nesse sentido que Aquário ele está nesse contexto. Tá? Então, por isso que a corregência com Urano, né, que é o significador do céu, né? Urano é o rápido, é o revolucionário, o instantâneo, o elétrico, o eletromagnético, né? Que isso também tem muito a ver com o Aquário. O Aquário tem muito a ver com todo esse contexto, né? Então, a energia aquariana ela se manifesta hoje em termos de trânsito, principalmente quando a gente analisa a sua corregência em Urano, que é essa coisa do o acidente, do incidente que te joga para o novo, né? O tropeçar que te joga para frente. Urano ele age normalmente dessa maneira, né? Quebrando as estruturas, gerando acidentes ou incidentes que mesmo sem querer você é jogado para frente. Então é nesses termos que nós vamos ver a presença de Aquário dentro desse da regência, corregência, né, uraniana. Ainda vamos tentar entender um pouco o que acontece com os outros planetas quando circula por Urano, né? Por Aquário. Então nós temos assim o detrimento do Sol. O Sol, quando ele transita para o Aquário, ele fica em detrimento. Por que detrimento? Porque o Sol é o ego. Ele representa muito essa questão do ego. Enquanto o Aquário, ele não deixa de ser uma certa negação usual do ego, porque o Sol ele está muito bem quando ele está em Leão. Quando ele vai para o seu oposto, Aquário, ele fica numa situação meio assim. Como ele é a manifestação do ego e o Aquário tem essa natureza coletiva, ele fica meio que desafiado, meio com dificuldade de ação, né? Então, em termos de análise para a astrologia medieval, para cartas horárias, coisas desse tipo, um Sol e Aquário significam enfraquecimento. Seria como se o indivíduo tivesse dificuldade de manifestar a sua vontade, porque ele está preocupado com o coletivo também, né? Então não é aquela coisa leonina, onde se impõe a vontade, o ego individual. Nós vamos ter aí uma questão muito mais assim de imposição do meio social em cima do próprio ego. Então o Sol entra em detrimento quando ele entra em Aquário, né? Então Aquário está muito ligado com as questões das novas tecnologias de informação, de comunicação, né? As ondas eletromagnéticas, aquilo que é transmitido pelo ar, né? Por meio das ondas eletromagnéticas, tem a ver também com fenômenos psíquicos, especialmente
a telepatia, né? Aquário, ele é o signo que representa a telepatia, esse tipo de fenômeno. É um fenômeno que está muito mais a ver com a mente, né, com o intelecto, do que com vamos dizer assim, a paranormalidade, muito mais a ver com esse nível de paranormalidade que é o intelecto. Não há aquela coisa astral que está presente em Escorpião, nos signos de água, em Peixes, em menor grau, em certo grau, não menor grau, em certo grau em Câncer, né? Então ele é o fenômeno psíquico a nível muito mais mental do que astral, né? Quando a gente fala de astral, aquela coisa mais impregnada do pressentir, do sentimento, da atmosfera emocional que paira no ar, que é um forte, principalmente de Escorpião e de Peixes e Câncer. Mas já para Aquário não, é uma coisa que acontece mais a nível de telepatia, de captar pensamentos, né, e não sentimentos, que é uma facilidade mais típica dos signos de água. Ele está associado todo com essa parte, né, essa parte também psíquica. Ele tem também como natureza, então, reforçando, ele tem uma natureza elétrica, imprevisível, inovadora, humanitária, porém é um signo bastante teimoso, né? Porque ele é um signo fixo. Ele é tão teimoso quanto Touro e Escorpião, né? E Touro, Escorpião, agora sumiu Touro, Escorpião, Aquário, agora sumiu os signos, e Leão, é óbvio, o Leão. Então ele é um signo teimoso, como todos esses signos, tá? Que são signos fixos. Que significa que quando ele tem um pensamento, uma ideia, ele tende a ser, vamos dizer assim, difícil de ser removido daquilo do que ele pensa, daquilo que ele intenciona fazer. Ele ilude bastante porque é um signo de ar, então você olha para o Aquário e parece, é um signo meio assim, louquinho, meio inconsequente, é um signo, não, mas dentro dessa coisa revolucionária dele, ele é meio difícil de se alterar, tá? Então, seria basicamente isso. Então, o que Aquário ele tem ainda, a gente tem para falar, né? Que ele representa um eixo revolucionário que, na verdade, começa a mostrar a sua natureza em Libra, né? Na verdade, apesar que Libra não é exatamente um signo revolucionário, mas ali começa, porque em Libra a gente tem um impulso forte de fazer acordos. Em Escorpião, a gente vai ter um questionamento forte sobre os acordos, um inconformismo sobre a forma, né, sobre a manutenção da forma, e já vem um forte questionamento se aquela forma das coisas serve. Então, o Escorpião é o transformador da forma porque ele quer a essência, né? Aí, em Sagitário, esse impulso revolucionário ele segue em frente porque o arqueiro com a sua flecha ele está disposto a se lançar suas ideias para frente, né? Não vamos dizer para o futuro, ele quer algo novo lá para frente. Então o Sagitário já representa esse impulso que faz com que você se lance e tente alcançar o alto da estrutura que é representada por Capricórnio. Então o Capricórnio ele vai representar aquele esforço, né? Ele, dentro do seu conservadorismo, ele não deixa de conduzir esse impulso revolucionário, né? Porque Capricórnio é conservador, mas ele tem essa coisa, eu quero chegar no alto, quero chegar no auge. Então ele vai vamos dizer assim, caminhar, ao escalar a montanha, ele vai descobrir as estruturas da montanha. Chegando lá, então, não que Capricórnio queira a revolução, mas ele acaba contribuindo com a revolução nesse sentido. E chegando lá no alto, Aquário fala assim, essa estrutura não serve mais, eu já conheço ela, já deu o que tinha que dar, eu quero algo novo. E ele começa a destruir a estrutura. Aí a revolução vai chegar à sua finalização em Peixes, que é o último signo que nós vamos tratar nessa série. E com isso, finalmente, depois de muito tempo, estamos chegando perto de finalizar o comentário a respeito dos 12 signos. Então, eu pretendo ainda nesse mês de janeiro falar e finalizar o comentário sobre os signos falando de Peixes. E depois a gente vai falar do que nós trataremos na série que nós estamos comentando aqui. Então, a todos um grande abraço e um feliz 2019 para quem teve paciência de acompanhar a gente na descrição desses 12 signos ao longo desse período que foi, com certeza, bem mais do que um ano que eu levei. Isso acontece por conta das minhas atividades, estudos, trabalhos e tudo mais, porque eu estudo outras coisas
e acaba a comprometendo. Tudo bem? Um grande abraço, até breve.